O ceifador avançava pela floresta envolta em neblina, cada passo ecoando com a certeza do inevitável. Por séculos, ele havia ceifado almas sem hesitação, mas desta vez era diferente. A alma que buscava era de uma menina, há tempos desafiando a própria morte, fugindo do destino que ela trazia. Ao encontrá-la, percebeu algo inquietante em seus olhos, uma antiga sabedoria misturada à inocência. Ela sorriu, ciente da sua presença, e sussurrou: Você veio para me buscar? Mas quem disse que estou pronta para partir? O ceifador hesitou pela primeira vez, sentindo que a sua tarefa não seria mais tão simples. Quer então entender o momento certo para matar os seus personagens? Então sim, bora! Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo um pouco de técnicas literárias aqui para vocês. E hoje iremos falar um pouco mais sobre mortes de personagens. A morte de um personagem às vezes pode ser algo muito forte para uma plot, muito emocionante para sua história, muito meio que o ponto de virada para dizer se a história deve ou não continuar da maneira como deve continuar. Muitas vezes, pessoas, quando estão lendo, assistindo alguma coisa, querem que algum personagem morra, ou não querem que o personagem morra, ou simplesmente torna algo trivial. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas de como você pode matar os seus personagens e algumas motivações de que você deve considerar para quando você for matar alguém, ou algumas considerações que você deve não, para você não matar alguém. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, antes de começar com as dicas mais primorosas, é a gente conversar um pouco sobre matar ou não matar um personagem. Muitas vezes a gente pode considerar a hipótese de, no caso, ceifar a vida de um personagem, seja por motivo A ou seja por motivo B, mas antes de você considerar isso, você tem que imaginar alguns preceitos antes, meio que considerar alguns caminhos que você deve fazer na hora que você for construir a sua plot, fazer a sua curva perfeita, fazer a queda do protagonista ou a ascensão de um antagonista. Então a morte de um personagem sim deve ser muitas vezes considerada e coisas têm que ser feitas antes para que a morte seja um pouco mais primorosa. Não é simplesmente você matar um personagem tomando um tiro, cortando uma cabeça, sendo comido por um monstro. Existem algumas coisas que você deve ir fazendo antes, no decorrer da história, para que aquela morte realmente seja impactante, trágica de um certo ponto, que faz com que seja realmente memorável. Muitas vezes a gente pode pegar em filmes, em séries principalmente, que você consegue ter um quê mais de desenvolvimento com um personagem, sentir um pouco mais profundamente aquele personagem, e você pode criar sim gatilhos e âncoras diferentes para que você consiga mesmo em pouco tempo fazer coisas com que faça a morte ser algo memorável. Tanto que quando assisti Rei Leão pela primeira vez, toda vez que o Mufasa morria, no caso ele morreu uma vez só, mas toda vez que eu assisto o Rei Leão, bate aquela dorzinha no coração. E a primeira vez chorei para um caramba. Quando vi o live action, chorei para um caramba. E sim, a morte de um personagem me fez muito emocionado. No caso, a gente foi pegar o One Piece, eu chorei por um barco. Sim, chorei pelo Going Merry. No caso, agora já meio que ele já se transformou agora no Sunny, mas sim, no funeral do Going Merry eu chorei para dar com pau. Por quê? Porque o autor faz com que tenha movimentação emocional. Então eu vou trazer para vocês, antes a gente colocar alguns motivos de por que você deve matar um personagem e motivos de por que você não deve matar um personagem, e irei dar algumas dicas de como você faz a construção do personagem, meio que o passo a passo para o momento ápice da morte desse personagem. Então, antes de começar, vou trazer algumas dicas para vocês que são importantes para a prévia antes da morte. O primeiro ponto é algo que é um tanto relativo, mas é muito importante, que é fazer com que os leitores amem o personagem. Seja ele por qual motivo que for, seja algum motivo emocional, no caso, a relação que tem com o protagonista, ou um fato de ter meio que uma construção de personalidade, ou no caso, pelo objetivo que ele tem, ser algo primoroso ou não, ou as causas mortes que futuramente vão ser.
Então, o principal aqui, quando você for matar um personagem e querer que ele seja uma morte épica e memorável, você precisa fazer com que as pessoas sintam a morte daquele personagem. E no caso, as pessoas que eu estou dizendo são os leitores. E caso você, mestre, queira matar um NPC e causar um certo trauminha dentro da sua mesa, saiba que você precisa fazer com que aquele NPC tenha uma relação emocional com aqueles jogadores, ou pelo menos no caso com o jogador que você gostaria de gerar esse traumazinho, para que ele sinta a morte daquele personagem, sabendo que aquele NPC não vai voltar, aquele personagem não vai voltar. Então, construir personagens que são memoráveis, no caso, emocionalmente memoráveis para os seus leitores, para os seus jogadores, é algo meio que uma chavinha boa para você futuramente pensar se ele vai morrer ou não vai morrer. Então, a primeira dica que eu trago para vocês é: façam com que os leitores amem o personagem, para que quando ele se vá, e se vai, no caso, considerando que a gente está falando do episódio que a gente mata personagens, mas caso seja algo primoroso, levá-lo para a cova, saiba que vai arrancar um pedaço do coração do leitor. E esse é o ponto positivo da morte do personagem. Um outro ponto é fazer com que os personagens sintam a morte do seu personagem. Então, no caso, você não é simplesmente matou. Você precisa colocar umas consequências, umas reações no caso da movimentação, da construção de personagens, para que aquilo aconteça. Então, não necessariamente o personagem precisa ser tão amável, no caso, para os personagens, mas aquela morte tem que ser sentida. E claro, se aquele personagem modificou algo dentro de você, fatalmente ele vai mudar alguma coisa dentro dos outros personagens que estão à sua volta, porque essa movimentação faz coisas acontecerem. E o interessante é que quando um personagem sente a morte de outro, coisas modificam, arcos surgem, movimentações de personalidade, motivações e de plot fazem com que aconteça. Vingança, ressentimentos, luto, determinação, apatia, no caso da existência. Então existem diversas reações que acontecem caso aconteça a morte de um personagem. Você pode ver muito bem isso em filmes e séries, ou até mesmo na sua família, caso você já tenha perdido algum ente próximo. Pessoas reagem de forma diferente em cima do luto de alguém perdido. Então você pode brincar com esse luto trazendo diversos tipos diferentes, tanto que a mesma pessoa pode ter um luto diferente para personagens diferentes. Você sente formas diferentes, você sente tristezas diferentes, você sente alegrias, caso seja esse o objetivo. Então, fazer com que as pessoas sintam ok e fazer como que os personagens também sintam também é importante. Então, a reação dos personagens e as mudanças de plot referente a isso é um outro bom sinal de que sim, você pode matar o seu personagem porque você já vai estar preparado para essa condução narrativa. Um outro ponto importante que você pode utilizar para caso você ache interessante matar o seu personagem é o quesito de objetivo. O seu personagem completou o objetivo dele? Porque às vezes não completar pode gerar uma sensação de não término e assim o leitor sinta muito mais raiva de você por ter matado um personagem que não completou o seu objetivo do que simplesmente matá-lo após completar. E é interessante porque o completar ou não completar pode se tornar algo realmente palpável ou algo impalpável. Se o objetivo do personagem é uma coisa um pouco mais abstrata, você pode transformar isso em, apesar de não estar muito finalizado o arco dele, ele pode se considerar finalizado porque ele conseguiu fazer algo que se assemelhasse àquilo ou reinterpretasse aquilo que está fazendo. Tanto que, por exemplo, a morte da Kenkai é memorável porque, sim, ela passou, ela fez o legado que é passar para a próxima geração o Leiko Hadouken. Então, ela conseguiu ter uma morte memorável com todas as coisas que aconteceram, mas você sente muito mais a morte dela porque ela conseguiu, apesar de finalizar, ter o seu óbito final. Então é interessante que transformar a morte de um personagem como um ponto final dele após ter completado isso é algo legal. Mesmo que não seja uma morte, no caso matada, seja uma morte morrida, simplesmente ficou mais velho, uma doença ou alguma fatalidade, os momentos finais, as palavras finais a partir daquele objetivo concretizado é algo interessante.
Obviamente, não estou falando que você não precisa meio que, vou deixar um personagem sempre, acabar o motivo dele, a motivação dele e assim eu mato. Não, você pode fazer isso antes. Só que saiba que você vai gerar sentimentos diferentes nos seus leitores, sentimentos diferentes nos jogadores. Porém, se você quer fazer uma morte mais memoravelmente épica, faça com que ele meio que complete o objetivo, pelo menos algum deles primeiro, para que a morte seja uma coisa muito mais sentida do que uma morte um pouco mais de raiva. Tanto que o próximo é realmente o contrário desse, é o deixar objetivos inacabados. Você pode criar mortes em ambos os casos. Uma morte pós um objetivo gera uma epicidade, no caso ser mais épico, a partir de um lado. Ou no outro lado é você deixar algo mais épico, não apenas no caso de, nossa, ele não concluiu e agora que vai concluir, mas sim aquele ódio mesmo. O objetivo aqui é trazer motivos de por que raios você vai matar um personagem. E ambos os casos são mortes interessantes. Tanto levar para um lado, como eu falei, que vai gerar um sentimento de que, nossa, que legal, ele conseguiu terminar, mas mesmo assim teve o ponto final, da mesma forma que ele não conseguiu terminar e aquele ódio que vai gerar, no caso, por que raios aquele personagem tinha que morrer, é assim. Então é legal porque você pode brincar com os dois lados, mas saiba que existe consequência dentro desses lados. Consequência positiva e negativa de um lado, positiva e negativa do outro. Então, quando você for fazer, no caso, um personagem que não completou suas missões e com isso ele fez com que a morte acontecesse antes do seu objetivo final, pense em qual é o choque que você quer causar. A partir daí, você consegue ter um ponto bem interessante para a escolha da morte do seu personagem. Sacrifício. Isso é algo dentro da fantasia, algo primoroso, que o sacrifício e a morte por sacrifício é algo realmente muito emocionante. Principalmente considerando o que nós, leitores, estamos sentindo e que os personagens que souberam o sacrifício de outro a partir da sobrevivência dele faz com que coisas aconteçam. Isso vai tanto no tópico 1 quanto no tópico 2. Então é interessante que o sacrifício é algo bem legal porque mostra o ápice da lanterna no personagem. Levantar a lanterna, algo que a gente já trouxe aqui no canal, diversos motivos, é você enfatizar alguma coisa que pode ser tanto bizarra quanto não bizarra, mas você enfatizar aquilo prometendo algo extremamente forte a partir dessa lanterna. E aqui você está colocando um holofote extremamente forte em cima daquele personagem, onde aquele será o momento dele. Seja ele para o momento final, onde um sacrifício pode ser sido em vão, ou um sacrifício pode ser épico e a partir de alguma outra coisa. Então é interessante que o sacrifício é algo bem forte, porque não apenas afeta na quarta parede, afetando nós leitores, nós jogadores, mas também afeta o mundo em volta deles. E esse mundo em volta pode não ser necessariamente a plot como um todo, ou o world building como um todo, mas seja pela plot, pelo world building ou pelos personagens, aquilo tem que modificá-los de alguma forma. E essa modificação faz com que se torne um ponto pivotal para a escolha da morte daquele personagem ou não. Então aqui, dentre esses pontos que eu trouxe para vocês, é legal a gente imaginar alguns motivos interessantes no presságio, meio que você foi fazendo antes para ir construir, então, aquela morte mais épica. Então, pessoal, agora nessa parte desse vídeo eu vou trazer para vocês as suas motivações. No caso, a parte mais inicial do vídeo, eu quis trazer para vocês alguns motivos e como você pode fazer para que um personagem morra. Morra com esse objetivo, morra com aquele objetivo. Agora eu vou trazer para vocês dois pontos importantes. O primeiro são o porquê você deve matar um personagem. Quais são as motivações de você, escritor, você, escritora, você, mestre de RPG, porque você vai decidir matar um personagem. E depois eu vou trazer uns pontos de por que você não usa essa motivação para matar um personagem. Beleza? Então, fique atento, anota aí no caderninho, para quando você estiver escrevendo seu plot, no caso, a sua história um pouco mais longa, ou a sua narrativa, e você decidir, vou matar um personagem, pense nas motivações corretas para que isso aconteça. A primeira motivação boa para você matar um personagem é que essa morte tem que servir para a história. Ou seja, essa morte tem que fazer sentido para que a narrativa aconteça. Não vamos pensar em personagem, não vamos passar em world building, vamos passar, no caso, a primeira motivação que você deve utilizar é que ela tem que servir para a movimentação da plot. Não vamos pensar em world building, não vamos pensar em
personagens. Vamos pensar em plot. A morte desse personagem tem que fazer com que a história ou siga para frente ou tome caminhos diferentes. Talvez a morte desse personagem seja o punch narrativo que vai gerar tal coisa. Talvez seja o obstáculo narrativo para gerar alguma outra coisa. Talvez seja a motivação para que o grande arco aconteça. Pode ser o motivo para iniciar um Mice ou para finalizar um outro Mice. Então você precisa imaginar que aquela morte tem que ter um significado narrativo. Claro que pode ter diversas outras motivações que nós trouxemos ali para cima, porém, quando a gente fala assim, vou matar um personagem com o objetivo de fazer com que a plot gire para um lado ou gire para o outro, é legal. Tanto que, entre aspas, a possível morte do Morpheus em Matrix fez com que tivesse a movimentação total do Neo para que acontecesse a todo o revelar e todo o final da história. Tanto que muitas vezes, no caso, a morte de vários personagens no universo Marvel dentro do filme Ultimato fez com que coisas fossem modificadas e coisas fossem acontecendo. Claro que tinha impactos fortes em cima de personagens, com certeza, porém, para conseguir algo, precisa que algo aconteça. Tanto que, no caso, a gente pega um exemplo clássico da Viúva Negra, para conseguir a joia precisava do sacrifício de alguém em bom grado. Então a morte dela faz sentido para aquela narrativa. Então você fala, vou matar um personagem. Qual motivação? A motivação é que a plot precisa girar para cá ou para lá. Então beleza, é uma ótima razão para você matar um personagem. A próxima motivação é a emoção dos leitores ou a emoção dos jogadores. Aqui o objetivo não é você realmente traumatizar porque sim, ou no caso, deixar triste porque sim, mas você gerar uma movimentação emocional dos seus leitores, dos seus jogadores, com o objetivo deles imergirem na história ou direcioná-los para uma emoção específica interessante. Fazer com que, no caso, as histórias suas estão meio que monótonas, você precisa de algo que gere uma aproximação ou gere um punch, a morte de um personagem emotivo, um personagem que gera uma gostabilidade nos leitores, é interessante para que se volte à história. Às vezes, os seus jogadores estão tendo meio que várias ações inconsequentes, então, às vezes, matar um personagem pelo fato de que isso vai gerar uma volta dos seus jogadores para dentro da história e faz com que as consequências se tornem diferentes, aí beleza. Então, o interessante aqui é você criar personagens que gerem uma motivação, que gerem uma emoção no seu leitor, no seu jogador, e assim, a morte do personagem tem como objetivo emocioná-lo de alguma forma, por uma tristeza ou por algum tipo de raiva que você gostaria que, o meu vilão ele tá um pouco muito, a galera tá gostando muito demais dele, eu quero que gere uma raiva. Vou matar então um personagem que eles gostam bastante, porque assim o cara vai sentir raiva dele, então é algo interessante a ser pensado. Um próximo bom motivo é a questão do suspense. É o prelúdio, ou algo que a gente gosta de chamar de foreshadowing. Fazer com que personagens que a gente gosta, ou que a gente não gosta, personagens de uma forma geral, recebam bandeiras negras de pode ser que esse personagem morra por algum momento ou por algum motivo, geram suspense e geram meio que uma simpatia perante aquele personagem, porque a todo momento ele vai estar meio que não disposto, mas a história vai estar girando para aquele momento. É legal você ficar com aquela sensação daquele suspense, aquele medo. Será que vai? Será que não vai? Será que as escolhas dele vai fazer com que ele gere um caminho X ou um caminho Y? Então, se você quer gerar um suspense em cima daquilo que você vai fazer ou não, é interessante você brincar com isso. Cuidado para prometer demais a morte de um personagem e não matá-lo, ou simplesmente não prometer quase nada e matar de uma maneira que não tenha meio que uma explicação prévia. Então é interessante você trabalhar o foreshadowing dessa morte. Às vezes, com algum sonho, algum comentário, alguma ação, algum, no caso, show don't tell, algum ponto da plot, alguma identificação
do seu world building. Se no caso você já explicou para o seu world building que a pena de morte é uma coisa que acontece perante X e Y, e você está vendo que os personagens, ou aquele personagem está meio que seguindo por um caminho X e Y, pode ser que aquele personagem chegue a óbito. E essa meio que suspense aqui, esse medo passivo-ativo de que ele vai morrer ou não, é algo interessante. Então, se você tem como principal objetivo gerar um suspense ou até mesmo uma preocupação para aquele personagem, é um bom motivo para que você queira matá-lo futuramente. Ou simplesmente essa pseudomorte, onde você vai encaminhando o personagem de acordo com as motivações e com aquele suspensezinho que você acha que é interessante você usar para motivar a morte daquele personagem. Próximo ponto, algo que a gente já trouxe aqui também no episódio, é a questão das causas e consequências. Mostrar a consequência da morte dele. Personagens que não possuem motivações nenhumas ou consequências nenhuma da morte dele são mortes muitamente esquecíveis. Não quer dizer que, no caso, a morte de um personagem não impactou nada no mundo, não impactou nada na história necessariamente, mas impactou muito no personagem. Isso indiretamente vai impactar o cenário e vai impactar também a questão da plot. Porque se no caso a morte da pessoa que ninguém sabe, ninguém do cenário sabe, mas impactou no caso o rei vai modificar a plot, modificar todo o cenário a partir daquela morte daquele personagem. Então mostre as consequências. Então se a motivação da morte daquele personagem, no caso da sua em matar aquele personagem, é fazer com que cause arcos de personagens, beleza, essa é uma ótima motivação para matar o seu personagem. No caso, não necessariamente o protagonista, mas você pode então matar algum outro personagem que você achar interessante. Então pense, se a motivação para matar aquele personagem é simplesmente fazer com que aconteça arcos de personagem, show de bola, é uma ótima motivação. Um próximo ponto que eu acho interessante é o realismo dentro da história. Quando a gente fala sobre realismo, não significa necessariamente que não possa ser uma fantasia. O realismo não está necessariamente na igualdade da realidade. Não é simplesmente seguir as regras bioquímicas, regras das leis, regras das existências. A realidade dentro de uma história é muito mais focada quando a gente fala em leis estipuladas ou regras estipuladas, onde que acontece? Se foi estipulado que aquilo acontece desse jeito e desse jeito, significa que as regras do seu mundo são assim, assim e assim. A suspensão da descrença funciona em cima das regras que você estabeleceu. Então, se você estabeleceu que o seu universo é algo um pouco mais pesado, mais restrito, mais perigoso, é uma possível realidade a morte desses personagens. Tanto que a gente pega Game of Thrones, onde trabalha o realismo dentro da fantasia, onde a morte pode ser envolvida dentro de ambientes naturais, dentro de misticismo, dentro de fatores sociopolíticos, então personagens são cabíveis morrer. Então, é plausível a morte de diversos personagens por diversos motivos. Motivos, né, sociopolíticos, naturais, caso traição, ou naturais como o congelamento, ou a fome, ou alguma coisa do gênero, ou supersticiais, né, no caso místicos ou fantasiosos, como os White Walkers, ou até mesmo dragões de uma forma geral. Então você pode brincar com o realismo, ou seja, é uma realidade que os personagens podem morrer dentro desse universo? Sim, ok. Tanto que na mesma proposta a gente tem o anime Akame ga Kill, onde os personagens principais são da guerrilha, que tem como objetivo destronar o rei por seus motivos pessoais, cada um sendo seu. Então, se eles são uma guerrilha, estão lutando contra um reino inteiro, é plausível que eles morram em algum momento. Então, a morte é algo esperada, mas você sente da mesma forma, porque você já tem um medo pessoal da morte de cada um deles pelo fato desse realismo. E o próximo ponto é você enfatizar o tema e o gênero da sua história. Se por acaso você está escrevendo um terror, é comum que as pessoas morram. Você está escrevendo um slash, é comum que as pessoas morram. Está escrevendo uma fantasia dark, é comum que as pessoas morram. Está escrevendo um romance trágico, é comum que as pessoas morram. Então, matar personagens com o objetivo de enfatizar o gênero, o subgênero e a temática que você está falando, estou falando sobre uma temática de um assassino em série. Então, é comum que o personagem morra. Então, o objetivo aqui, nesse ponto, é saber quais são as motivações reais para que você mate aquele personagem
ou os personagens de uma forma geral. Por quê? Porque existe uma ação temática ou de gênero em cima da proposta que você vai fazer. Então, cuidado na hora de você estipular a morte de um personagem, porque você pode seguir por um caminho que leve um certo problema, mas seguindo todas essas motivações que eu trouxe para vocês, é muito mais fácil que você mate um personagem e seja muito mais legal do que simplesmente a morte pela morte. Então eu quero trazer para vocês qual é o principal motivo de que vocês não devem matar um personagem, que é o porquê sim. Qualquer coisa que remeta o porquê sim vai gerar complicações e não vai ser interessante. Obviamente, existem diversos pontos que parecem um porquê sim, mas se não tiver um arcabouço motivacional dentro daqueles pontos que nós trabalhamos ou algum outro que faça sentido, é interessante que você não mate o personagem. Quero traumatizar os meus leitores. Não mate um personagem. Eu quero traumatizar os meus jogadores. Não mate o personagem. Ah, porque eu acho que vai ser legal. Não mate o personagem. Ah, mas eu acho que isso vai. Não mate o personagem. Ah, mas eu acho que eu gostaria que. Não mate o personagem. Mas o que? Não mate o personagem. Ah, mas o que? Não mate o personagem. Não mate o personagem. Não mate o personagem. Mas não mate o personagem. Só mate o personagem se fizer sentido para aquilo que está fazendo. Simplesmente ter o seu gosto pessoal, ah, porque vai ser legal, vai ser interessante, quero que as pessoas chorem. Não. Se você quer emocionar os seus leitores, seus jogadores, com o objetivo de X ou Y, sim, mas simplesmente porque sim, porque eu quero fazer com que eles fiquem tristes, ah, porque eu quero que eles façam aquele outro, não, não faça isso, não tem sentido. Você não vai gerar uma morte épica. Ah, mas é que eu preciso eliminar um personagem. Se você precisava eliminar um personagem, por que cacetes você fez esse personagem? Ah, mas é porque ele precisava assim e meio que fazer com que ele sumisse é meio merda, então vou matar ele. Então não. Crie alguma coisa que justifique a morte dele. No caso, uma consequência que ele fez, ou uma escolha que ele fez, ou seu world building é assim, ou o gênero que você traz, mesmo que seja um personagem, entre aspas, irrelevante. Porque se você apresentou ele de alguma forma, objetivo ele tem. Porque as pessoas passando no fundo é uma coisa. E quando você descreve esse tipo de pessoas passando no fundo, você fala pessoas passando ao fundo. Se você dá nome, se você dá descrição, se você dá fala, você dá dando importância para aquele personagem. Seja ela qual for, direcionar o personagem para algum ponto, apresentar tal coisa, um foreshadowing ali, ou um show don't tell aqui. Mas se você está mostrando o personagem, você tem um carinho por ele. Ah, mas eu posso então, no caso, o cara começou a falar com o mercador e no meio da conversa matei o personagem, isso é errado? Não. Porque você está mostrando o quão perigoso é o world building, o cenário que você está, ou uma temática mais slash, caso seja interessante, ou caso trágico seja que seja interessante. Então, sempre precisa ter um motivo. Matar personagens simplesmente porque sim, porque é legal, não faça isso. Ah, mas existe a regra zero do Still Cooldown. Sim, a regra zero do Brandon Sanderson que fala se tá legal, mantém. Ok, mas é legal só pra você? Ah, porque eu acho que seria interessante. Ah, eu quero gerar umas lagriminhas aqui. Não. Se você quer gerar lagriminhas aqui, faça por merecer todos esses pontos. E com isso você vai matar o personagem. Que mesmo que pareça um porque sim, você já gerou aproximações, já colocou diversas motivações prévias que faz com que a morte do personagem seja realmente mais legal. Então, quando for matar o seu personagem, indiferentemente do motivo, que tenha um motivo, que não seja simplesmente um porque sim. Se você não conseguir responder pelo menos 3 perguntas de por que raio você está matando esse personagem, não mate o personagem. Nem que ele suma, nem que ele não apareça mais. Porque antes não aparecer porque dizer que o mundo é gigante ou as escolhas dele fez com que ele não aparecesse, do que você matar um personagem porque sim, porque sim, porque sim, e com isso você tem uma resposta bem meio bosta para a morte de um personagem que, no final, era só nem ter apresentado ele. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo de matando o seu personagem. Então, se você chegou aqui
e matou o teu personagem com motivação boa, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui e você não matou nenhum personagem, deixa o seu like, se inscreve no canal também e deixa aqui nos comentários se você já matou algum personagem seu, se você, mestre, já matou algum NPC na frente dos seus jogadores com objetivo aí narrativo qual for, e mostre e conte pra gente como foi essa experiência, beleza? Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!